Muy buenas tardes, amados. Muito boa Irmãos tarde, e amigos. amados irmãos e amigos. Es para mí una bendición É grande para mim estar uma con bênção ustedes grande estar com vocês nesta ocasião, nesta ocasião, aquí en San Juan, aqui em Sanarate, São Juan, Sanarate, en el Progreso, no Aqui. Progresso, aqui en Guatemala. na Es para Guatemala. mí realmente una É bendición para mim grande realmente uma bênção estar grande acá compartiendo estar com aqui todos compartilhando ustedes com todos vocês las bendiciones de as Cristo bênçãos de Cristo correspondentes a este tempo a este tempo final, final, la sob bendición a bênção del séptimo sello. do sétimo selo, Para lo cual quiero leer en para o qual Apocalipsis quero ler capítulo em 8, Apocalipse capítulo verso 8, 1 versículo al 5, 1 ao 5, y dice: cuando Y abrió el diz- séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Se hizo silencio en el cielo. Quando como ele por abriu o media sétimo hora. selo, fez-se E vi os silêncio sete no céu anjos por que cerca estavam de em meia pé ante hora. Deus, E viu e se les sete dieron anjos que siete estavam em pé trompetas. diante de Deus, e lhes Outro foram anjo dadas vino, 7 trombetas. entonces, Veio y se outro paró anjo ante el altar, e pôs-se com junto ao incensário de altar, ouro, tendo e se um lhe deu incensário muito de incienso ouro. para añadirlo Foi-lhe às dado orações de muito los santos incenso para sobre el oferecê-lo altar de com as oro que orações de estava todos os delante santos del trono. sobre o altar E de da ouro mão que do está ángel diante do subiu a trono. presença E da de mão Deus do el anjo humo do subiu incienso diante com de as Deus a orações fumaça de do los incenso, santos, com e as el ángel orações tomou el dos santos. incensario Então o anjo e lo tomou o llenó del fuego del incensário, altar, y lo encheu do arrojó fogo a do la altar tierra, e o y lançou hubo sobre a truenos terra. y voces E houve y trovões, relámpagos vozes, y un relâmpagos terremoto. e terremoto. Que Dios bendiga su palabra en nuestras Que Deus almas y abençoe nos sua permita palavra em nossas almas e nos entenderla, permita y nos entendê-la abra el entendimiento e en nos nuestra abra o alma y en nuestra entendimento em mente, nossa alma e em nossa mente y nos llena del conocimiento e nos de encha su do palabra. conhecimento da sua Y palavra. así nos bendiga con su palabra. E assim nos en abençoe esta com sua ocasión. palavra nesta En el ocasião. nombre eterno del No Señor nome Jesucristo. eterno do Amén. Senhor Jesus Cristo. E amém. Amém. E amém. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nuestro tema es la bendición Nosso tema é del a séptimo bênção sello. do sétimo selo. El séptimo sello es O la sétimo segunda selo é a venida de segunda Cristo. vinda de Por eso Cristo. cuando fue abierto en el cielo Por el isso, quando séptimo foi sello, aberto no céu o sétimo dice selo, que hubo silencio en el cielo diz como que houve silêncio media no hora. céu como por meia hora. este es el misterio del cual Cristo había Este é o dicho mistério do qual Cristo havia nadie dito que conocía. ninguém Por ejemplo, conhecia. Por exemplo, aqui en la escritura na Escritura de San Mateo, San de Marcos São y San Mateus, São Lucas, Marcos e São nos Lucas, habla acerca de la venida nos del Hijo fala del Hombre sobre a vinda do Filho do y Homem nos dice e que ese nos diz misterio nadie en que el esse cielo ni en la mistério tierra ninguém no céu nem lo na conocía. terra o conhecia. Por ejemplo, aquí en San Marcos capítulo 13 versos Por exemplo, aqui em São Marcos 26 en capítulo adelante 13, dice: versículo entonces 26 em verán al diante Hijo del Hombre que diz: vendrá en las nubes con poder, con gran poder y gloria. Y Então entonces verá o Filho enviará do sus Homem ángeles vir nas y nuvens com juntarán grande a poder sus e glória. escogidos Ele de los enviará cuatro os seus vientos, anjos desde e un ajuntará extremo os del seus cielo escolhidos dos hasta quatro el ventos, otro. da extremidade da terra até a De extremidade liguera do céu. aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna Agora aprendei a y brotan parábola las da hojas, figueira. sabéis Quando já que os el seus verano ramos se está tornam cerca. tenros e brotam Assim as também folhas, sabeis que vosotros, está próximo o quando verão. veáis que sucedem Assim também estas vós, coisas, quando virdes sabed que suceder estas está coisas, cerca sabei a las que puertas. está De cierto perto os às digo que não portas. passará Na verdade, esta vos digo que não generación passará esta hasta que geração todo esto sem que acontezca. todas estas El coisas cielo y la aconteçam. tierra pasarán, Passará pero o mis céu e a terra, palabras mas no as minhas pasarán. palavras Pero não de la passarão. hora y día, Mas a respeito daquele dia e hora, pero del día y de la hora, mas a respeito nadie daquele sabe. dia e hora, Ni ninguém aun sabe. los ángeles que están Nem os en el anjos cielo, que estão no céu, ni el Hijo, sino nem o Filho, senão el Padre. o Pai. Ahora vean aquí cómo Agora Jesucristo veja dice aqui como Jesus Cristo diz que ni los ángeles que están en el cielo, que nem os anjos que estão no céu, ni siquiera el Hijo, nem sequer o Filho sabía en ese sabia, momento nesse momento, este misterio del día y la este hora mistério do de la dia e a venida hora del Hijo del Hombre para da el vinda tiempo do final. Filho do Homem para o tempo final. Luego que Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo, Depois que já Jesus Cristo obtuvo morreu, ressuscitou e esse subiu ao céu, conhecimento. já obteve Pero esse antes conhecimento, mas antes el disso, Padre no le había o revelado Pai não lhe tinha ese revelado misterio. esse mistério. ¿Cómo? Como? Encontramos Encontramos aquí
para aqui poder compreender esto de que para Jesucristo poder no sabía compreender isto de que Jesus cuándo Cristo não sería el día y la sabia hora de quando la seria o segunda dia e a venida del Hijo hora del Hombre. da segunda vinda do Filho Es do Homem, sencillo. é simples. En la mente de ustedes Na mente de está vocês todo lo que ustedes conocen. está tudo o que vocês conhecem. Porque ahí está el consciente. Porque aí está Ya o ustedes consciente. están conscientes Vocês já de estão todas esas cosas conscientes que ya ustedes de conocen. todas essas coisas que Pero en vocês já el alma de conhecem. ustedes Mas na hay alma de cosas vocês que há ustedes coisas que não vocês não conhecem. Porque están en el Porque estão no Consciente. subconsciente. ¿Cuántos sabían que eran hijos de Dios? Quantos sabiam Não que eram lo sabiam. filhos de Deus? ¿Cuántos Não sabían que sabiam. eran escogidos Quantos los sabiam que eram elegidos de Dios? escolhidos, No lo sabían. eleitos de Deus? Pero eso Não estaba acá sabiam. sellado en el Mas alma. isso estava aqui selado na E alma. Estaba en la mente de Dios. Estava na Pero mente cuando de Deus. Dios Mas quando Deus hizo consciente esa verdad para todos los hijos tornou de Dios, consciente essa verdade para lo todos os profundo filhos de de sua Deus, alma, desde o profundo da sua salió alma, también saiu y se hizo também consciente a usted e ahora se usted tornou consciente sabe a você que e es agora un hijo você sabe o una hija de que é Dios. um filho ou uma filha de Deus. Pero usted es una hija o un hijo Mas de Dios você é uma porque filha ou um siempre filho usted de Deus lo ha porque sido, sempre porque está escrito você en o el libro foi, de la porque está vida escrito del no Cordero. livro da vida Pero do no lo sabía, Cordeiro. ¿por qué? Porque no Mas estaba não en sabia su por quê? Porque não consciente estava todavía em seu eso. consciente ainda Pero ya isso. cuando Dios Mas quando ha Deus já sacado eso tirou y lo ha hecho isso consciente, e o já tornou entonces consciente, los hijos, hijas de já Dios, então à os medida filhos que e vão filhas de recebendo Deus, a à medida palavra, que vão se recebendo a va palavra, siendo consciente en ellos vai se tornando quiénes são, consciente neles de dónde han quem venido, são, porque estamos de onde aquí en la vieram, tierra, porque y estamos hacia aqui na dónde terra vamos e en el para onde programa de vamos Dios. no programa de Hemos Deus. venido Viemos de la séptima dimensión, que es la da dimensión de sétima Dios. dimensão, que é a dimensão de Deus. Y hemos pasado a este planeta E Tierra, passamos a este en planeta este Terra, cuerpo terrenal, neste corpo terreno, para ser probados y hacer contacto para con ser provados la e vida fazer eterna. contato com a y vida cuando hemos eterna. recibido a Cristo como E quando nuestro recebemos Salvador, a Cristo como y nosso lavado Salvador nuestros pecados en la e sangre de lavado Cristo, nossos pecados hemos no sangue de recibido su Cristo, Espíritu Santo y recebemos hemos seu obtenido Espírito Santo e el nuevo obtivemos nacimiento. o novo Y nascimento. así E assim hemos obtenido un cuerpo teofánico de la obtivemos um sexta corpo dimensión, teofânico da sexta dimensão, llamado el ángel de Jehová, que chamado o anjo en do Senhor derredor que de los acampa ao que le temen redor dos que y o los temem defiende. e E os agora? defende. descubrimos que cada hijo, hija de Dios, al E recibir a agora Cristo como su descobrimos que Salvador, cada filho e filha de Deus, ao nascer receber Cristo como de seu novo, Salvador e recebendo seu nascer de Espírito, novo, recebendo obtenido seu el nuevo Espírito, nacimiento. obteve Ha o novo nacido nascimento. ¿dónde? Nasceu En la casa onde? de Dios, en el reino Na de Dios. casa de Ha Deus, no nacido reino en de la Deus. iglesia Nasceu de na Jesucristo, igreja porque a de igreja Jesus Cristo. de Jesucristo Porque não se entra a porque igreja a de Jesus pessoa Cristo diz, não se entra porque "Eu a pessoa quero diz: Eu ser quero membro de ser la membro iglesia de Jesucristo. da igreja de Jesus Cristo. Más bien, toda O persona melhor, toda pessoa Es que parte desse cuerpo misto é de creyentes, parte desse lo corpo primero, místico de crentes, ha estado primeiro, escrito en el libro de la vida del esteve Cordero, escrito no desde livro da vida antes do de la Cordeiro desde fundación del antes mundo. da E ha fundação venido do a este mundo. planeta Tierra para E ser manifestado veio a en este carne planeta humana, Terra para ser así hacer manifestado em carne contacto humana, para assim com fazer el contato programa de Dios. com o E programa assim, de Deus. E creer en assim, Cristo como su Salvador crer em Cristo como seu Salvador y lavar nuestros e pecados en la sangre de lavar Cristo nossos pecados no y sangue de recibir su Cristo Espíritu Santo. e receber Y seu así Espírito nacer Santo. de nuevo. E assim Así nascer de como hemos novo. nacido en la familia terrenal Assim por como medio de nascemos papá na y família mamá, terrena por meio de ahora papai e mamãe, obtenemos agora un nuevo nacimiento por obtemos medio novo de nascimento creer por en Cristo como meio nuestro Salvador de y lavar crer em nuestros Cristo como pecados nosso en la sangre Salvador de e lavar Cristo nossos y pecados no recibir sangue de su Cristo Espíritu Santo. e receber seu Hemos Espírito nacido Santo. Nascemos de Cristo. Y por eso es que ahora E por isso é que agora tenemos también temos una também nueva familia, uma la familia nova de Dios. família, a família de por Deus. isso oramos E por por nuestros isso familiares, oramos para que por também nossos eles familiares recibam para que também essa bendição eles de Deus. recebam essa bênção Y de Deus. continuamos amando a nuestra E familia continuamos terrenal, amando pero sabemos nossa también família terrena, que mas sabemos tenemos também y que pertenecemos temos a e una familia pertencemos a celestial. uma família celestial. Y así como somos hermanos, E assim como somos terrenalmente irmãos, hablando, de nuestra terrenamente familia terrenal, falando, los que de han nossa nacido en esa família casa, pues terrena somos dos que hermanos, nasceram nessa casa, pois ou somos hermanas, irmãos ou irmãs, así también, assim de los que também han nacido en la casa de dos Dios, que en la iglesia nasceram de na casa de Jesucristo, Deus, na igreja de Jesus todos somos Cristo, hermanos, todos somos Vê? irmãos. porque Vê? pertenecemos Porque también pertencemos a esa nueva também familia, esa a familia essa nova celestial, família, a essa que es la família iglesia celestial, del que é a Señor igreja do Jesucristo, Senhor Jesus la Cristo. cual
nació el día de qual Pentecostés nasceu no dia y de comenzó a Pentecoste tener sus hijos, e começou a ter seus naciendo filhos, los nascendo hijos e hijas de Dios, os filhos e filhas de primeramente Deus, en la sexta dimensión. primeiramente na Aunque nos sexta dimensão. encontramos en esta dimensión, Mesmo que nos encontramos nessa dimensão, o novo nascimento ocorre otra dimensión. em outra dimensão. Y entonces ahí tenemos E então aí temos cuerpo de la sexta um dimensión, corpo da sexta el dimensão, cual está o con qual nosotros, y si está nuestro conosco, cuerpo físico e muere, se nosso ¿qué sucede? corpo físico Pues morrer, o vamos que a vivir acontece? a la Pois sexta dimensión, vamos que es el viver paraíso, na sexta en dimensão, esse que é o cuerpo paraíso, teofânico, nesse que es corpo parecido a este teofânico, cuerpo físico, que é parecido pero a de este outra corpo dimensão. físico, mas de outra dimensão. Ese cuerpo es Esse corpo é de la misma clase do mesmo que tipo Jesucristo Jesus tiene Cristo tem de la sexta dimensión, en el cual da apareció sexta a los dimensão, no profetas qual en el Antiguo Testamento. apareceu E aos por isso profetas é no que Jesus Antigo podia dizer- Testamento. E por isso é que Juan Jesus dizia, podia dizer, Después de mí viene uno, João dizia, depois de mim del vem cual yo um no soy digno do qual eu não sou de digno desatar la correa de su de calzado. desatar o cadarço do seu calçado. Él les bautizará con Ele Espíritu os Santo. batizará com e fogo. Espírito Santo e fogo. Él dijo también Ele disse também que venía después de él, pero que era que vinha primero depois dele, mas que era antes dele, E maior primeiro que que ele. ele. E maior y do porque que era ele. primero que él. E porque E venha era depois. primeiro que ele Mire, e vinha depois. Juan el Bautista Vejam, nació como 6 João meses Batista antes nasceu que como Jesús. 6 meses antes que Y Juan Jesus. dice que es E primero João que él. disse que é primeiro que ele. Y ahora, cuando E Jesús agora, llega, quando Jesus chega, no solamente dice que es mayor que Jesus Juan. não somente Porque disse que ele é maior dijo, do que João, Quando Jesús dijo, porque ele o disse quando Juan Jesus era disse. uma antorcha, ou seja, João uma luz, uma era uma lâmpada, tocha, ou seja, que uma ardia. luz, uma lâmpada Porque que Juan era a ardia. mecha dessa Porque lâmpada, João era dessa o edad, pavio dessa lâmpada, séptima da dessa igreja hebrea bajo a lei. sétima era da igreja hebraica sob a lei. Y Juan E era João antorcha era que ardia, e ustedes tocha que quisieron ardia caminar a e su- vocês uma quiseram antorcha caminhar encendida, à sua luz. e de noite Uma tocha acesa e de alumbra noite mucho, e ilumina y la muito. gente pues quieren caminar E as pessoas pois em la querem luz, caminhar para que na para luz, no tropezar y caer para en un que? hueco. Para não tropeçar e cair num buraco. Jesús y dice, Jesus y ustedes disse, quisieron caminar e vocês a sua luz. quiseram caminhar à sua esa luz. luz espiritual. Essa luz Esta espiritual. revelación de Dios para Essa aquel momento, revelação de Deus en para donde aquele llamaba a gente momento, al arrepentimiento, onde chamava as pessoas los ao bautizava, arrependimento e os y los batizava colocaba e en el os programa de colocava Dios para aquel no tiempo programa de en Deus donde para estaba siendo aquele tempo precursada, onde estava sendo preparada precursada, la gente preparada para recibir as a pessoas Cristo para em sua receberem primeira a venida. Cristo na sua primeira vinda. Y cuando Cristo luego habla E de sí quando mismo, Cristo dice, em seguida "Mas fala yo de si mesmo diz, tengo mas maior eu tenho testemunho que maior testemunho que João. Jesús no Jesus estaba hablando estas não cosas estava falando por estas coisas orgullo, por por orgulho, vanagloria, sino por vanglória, estaba mas hablando la verdad. que estava Por quê? falando a verdade. Porque Por quê? Jesús es Porque mayor Jesus que Juan el é Bautista, maior do que y João es Batista mayor que cualquiera e é maior de los que profetas qualquer que dos profetas hayan venido que tenham en el vindo pasado o que vengan no en passado el futuro. ou que Él es la venham no cabeza futuro. Ele de é a su iglesia, cabeça y él es da la sua cabeza, igreja e ele el é a principio cabeça, o de la princípio creación de Dios, de esa da nueva criação de Deus, dessa O sea, nova que el criação. grande Ou seja, es que o nuestro amado grande Señor é nosso Jesucristo. amado Senhor Jesus Cristo. Y él es nuestro hermano E ele é o mayor. nosso ¿Ven? irmão Es el más grande. maior, mais É o velho. maior. Vem, é o maior, Ele é é o a mais, é o cabeça mais velho. Ele é Esa a nueva cabeça raza que él dessa nova está criando, raça que ele está y que criando comenzó el día de e que Pentecostés, começou no dia de la cual es Pentecoste, su o iglesia. qual é a qual é a sua Es una igreja. nueva raza É uma nova comienza raça obteniendo que un começa cuerpo teofánico obtendo um de la corpo sexta teofânico da sexta cuando ha dimensão nacido de nuevo, quando nasceu E de novo e luego recibirá un cuerpo em físico seguida receberá eterno um y corpo glorificado, físico eterno e igual al glorificado, cuerpo de nuestro igual ao amado corpo do Señor nosso amado Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Esa nueva raza es Essa nova la que raça gobernará é a que com governará com sobre Cristo este planeta Tierra sobre e este sobre planeta el Terra universo e sobre o completo. universo completo. Por eso es que dice la escritura, Por isso é que hablando diz a Escritura de esta falando nueva raza, dessa nova raça en Apocalipsis capítulo 1, em Apocalipse capítulo 1, versos versículos 4 en adelante, dice Juan a las 4 7 en iglesias diante que están diz. en Asia
João às Gracia 7 y igrejas que paz estão na Ásia. a vosotros, Graça e paz del a que vós es, y outros, que era, da y parte que ha de daquele que venir, é, e que y de los era, e 7 que há de vir, espíritus e da que parte están dos 7 delante espíritos que estão de su diante do y de seu trono, Jesucristo, el testigo fiel, e da el parte primogénito de de los Jesus muertos, Cristo, que é a fiel el soberano testemunha, o de los primogênito reyes de la dos tierra, mortos e al o que príncipe nos dos amó reis da terra, y nos lavó aquele de que nos nuestros ama pecados e em con seu su sangue sangre, nos lavou dos y nos nossos hizo pecados reyes com y seu sangue sacerdotes e nos fez para reis Dios, e sacerdotes su para Padre. Deus, A él sea para o seu gloria Deus e e Pai. A imperio Ele por seja a los glória, siglos poder de los para siglos. todos sempre. Amém. Amén. Apocalipsis capítulo 1, verso Apocalipse 4 capítulo 1, versículo 4 al 6. ao 6. Y Apocalipsis capítulo 5, E Apocalipse capítulo 5, versos 8 en adelante dice: versículos Y 8 em cuando hubo diante tomado el diz: libro, los 4 seres vivientes Logo que tomou o y los livro, os 24 quatro ancianos seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Se nos fez reis e sacerdotes, é para reinar com Cristo durante o milênio, reino milenial e por toda a eternidade. Se nos ha hecho reyes, pues vamos a reinar con Se él. nos fez E reis, se nos então ha vamos hecho reinar sacerdotes, com Ele. pues vamos a E ministrar se nos con él fez también sacerdotes, então vamos ministrar las com cosas Ele as espirituales. coisas espirituais. Y ahora, E agora, vean ustedes vejam vocês que así como en medio del pueblo hebreo que assim como no meio do povo hebreu hubo un templo, houve tenía um allí al templo sumo e tinha sacerdote, ali o sumo adição sacerdote a e em los demás acréscimo sacerdotes, aos demais ahora, sacerdotes, del agora templo que está en el cielo, do templo porque que está no aquellos céu, templos, el de Moisés y porque el de aqueles Salomón, templos, o de Moisés e o de representaban el Salomão, templo que está en el cielo, representavam o templo que del está no templo céu, que está en el cielo. do templo ¿Quién que es el está no sumo céu. sacerdote? Quem é o sumo Nuestro sacerdote? amado Señor Nosso amado Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. ¿Y quiénes E quem é? son los demás sacerdotes de ese E templo? quem são os demais sacerdotes desse templo? Nosotros. Nós. Nosotros pertenecemos Nós a ese pertencemos pueblo a esse povo de sacerdotes, de llamado la sacerdotes iglesia del chamado Señor a Jesucristo. Igreja do Senhor Jesus Porque eso Cristo. se reflejó todo esto en Por medio isso del se pueblo refletiu hebreo, tudo isso no en el meio do Israel povo hebreu, terrenal, se no reflejó Israel en terreno, Israel se refletiu celestial. o Israel Y en celestial. el templo terrenal E no templo de Moisés terreno y el de Salomón de se Moisés reflejó e el templo o de Salomão celestial. Y se ahora refletiu o Cristo está templo celestial. E construyendo agora un Cristo templo, está construindo um templo, no con piedras não literales, com sino pedras con literais, piedras mas vivas, com que pedras son seres vivas, humanos, que y são que son seres los miembros humanos del cuerpo místico e de que Cristo, são os membros do corpo los místico de cuales creen en Cristo, Cristo como nuestro os Salvador, quais creem em lavan sus Cristo como pecados nosso en la sangre de Salvador, Cristo, lavam seus y reciben pecados no su sangue de Espíritu Cristo Santo e en el recebem seu tiempo Espírito Santo que no les toca vivir. tempo que lhes A cada corresponde uno, viver. A Vean cada ustedes en el tiempo que les vejam toca vivir a cada vocês, hijo e hija de Dios, no tempo que corresponde corresponde viver a cada filho e filha de Deus, entrar no corresponde programa divino, al cuerpo entrar místico de no Cristo, programa divino, no corpo tiene místico de Cristo. una forma E para tem entrar, por medio uma forma para do entrar Espírito por meio de do Deus, del Espírito Espírito de de Cristo. Deus, Por do um Espírito de Espírito, Cristo, por um todos Espírito. tenemos entrada a ese cuerpo Todos místico temos de entrada a creyentes. esse corpo místico de crentes. Jesús dijo a Nicodemo en Jesus el disse a capítulo 3 de San Nicodemos Juan, no capítulo 3 de São João: te digo que em el que no verdade, nazca de te nuevo, digo que quem não no nascer de puede novo ver el reino de não Dios. pode ver o reino O de sea, no lo Deus. puede entender. Ou seja, não pode entender. Nicodemo pensó en Nicodemos nascimento pensou natural, em um nascendo nascimento outra vez por natural, meio de sua nascendo pero outra vez por meio da sua mãe, mas no significaba esto el não nacer significava nuevamente isto por o nascer medio novamente de uma por mulher. meio de uma mulher. Vean, Nicodemo le Vejam. dijo, ¿cómo puede un hombre Disse-lhe nacer siendo Nicodemos: viejo? como pode um homem nascer sendo velho? ¿Puede Poderá acaso entrar por segunda vez en el Voltar vientre de su madre y ao nacer? ventre da sua mãe e y nascer? nacer? Respondió Jesús, de cierto, Jesus te respondeu, digo, em verdade, que el que no te naciere digo, de agua y del que Espíritu aquele que puede não nascer da entrar água e do en el Espírito reino não de pode Dios. entrar no Lo que reino es de nacido Deus. de la carne es
O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. São João, capítulo 3, versículo 2 ao 7. Aí temos essa conversa de Nicodemos com Jesus, onde Jesus revela que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Nenhuma pessoa pode entrar no corpo místico de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, sem nascer de novo. E agora essas pessoas que pertencem à igreja de Jesus Cristo por meio de crer em Cristo como seu Salvador e nascer de novo, receber o Espírito de Cristo, são a nova criação de uma nova raça que Cristo está criando. E serão todos iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, com um Espírito teofânico eterno, que é o que recebemos quando recebemos o Espírito de Cristo, e com um corpo físico eterno e glorificado. Vejam vocês, a bênção tão grande que Cristo tem para todos nós, a qual está nos dando, pois ao crer nele como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, recebemos o corpo teofânico da sexta dimensão, da dimensão do paraíso. E em seguida receberemos neste último dia, porque no último dia que ele disse, e eu ressuscitarei. No último dia, os mortos em Cristo de eras passadas e alguns dos nossos que partiram têm a promessa de serem ressuscitados no último dia, que é o sétimo milênio. E se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no sétimo milênio. E, consequentemente, em algum momento do sétimo milênio, em algum ano do sétimo milênio, se realizará a ressurreição dos mortos. Agora, em que ano? Não sabemos. E, depois da ressurreição dos mortos em Cristo, virá a transformação de nós, os que estamos vivendo. Mas, antes disso, de São Paulo, a trombeta final, nos falando sobre a ressurreição e transformação, diz que será a final trombeta. Vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 em adelante diz, 50 em diante diz, ou 49 melhor. Ou 49 melhor. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49 em diante diz, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial, ou seja, que seremos iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Mas isto digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, que este corpo, que é corruptível, não pode continuar vivendo por toda a eternidade sem ver morte e, assim, ver corrupção. Este é um corpo temporário. É um corpo terreno. Portanto, nasce, mas está sentenciado a morrer. Porque veio por meio do primeiro Adão, da descendência do primeiro Adão, o qual pecou junto à sua esposa e perdeu a bênção da vida eterna no corpo físico. Perdeu os direitos à vida eterna. Portanto, não pode continuar vivendo o corpo físico aqui no planeta Terra por milhares de anos, porque é corruptível e temporário e está sentenciado à morte, porque Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden e a recompensa do pecado é morte. E agora, vejam vocês, Adão viveu uns 900
E algo de años, alguns anos, vamos a ver quantos vejamos quantos foram os anos que Adão viveu, para que tenhamos tenhamos um quadro claro do que estamos falando através vejam 930 anos. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Gênesis capítulo 5, versículo 5 também. Agora vejam vocês que o importante não é viver muitos anos, porque por mais anos que se viva neste corpo mortal, a pessoa tem que morrer fisicamente, ou seja, seu corpo físico tem que morrer. O importante é que a pessoa faça contato com a vida eterna, o tempo que viva aqui na terra, e receba a Cristo como seu Salvador, lave seus pecados no sangue de Cristo e receba seu Espírito, e assim entra a vida eterna. Assim entra no corpo místico de Cristo e já obtém um corpo teofânico da sexta dimensão. Se a pessoa morrer, vai viver no paraíso nesse corpo, e quando Cristo ressuscitar a todos os mortos que partiram, aí a pessoa ressuscitará também com os demais que ressuscitarão, e ressuscitará em um corpo eterno, um novo corpo que não será corruptível, que não será temporário e que não será mortal, mas imortal, incorruptível e eterno. Esse é o corpo que Deus tem para seus filhos, mas antes nos permitiu, na permissão divina, nos permitiu viver neste corpo mortal, corruptível e temporário. E passar por esta experiência única, porque não vai se repetir em nossas vidas. É uma experiência única para que nós façamos contato com a vida eterna com Cristo, entremos no programa de Deus em seu corpo místico de crentes na sua igreja, recebamos um novo corpo teofânico, um novo corpo da sexta dimensão, porque o Espírito que recebemos quando nascemos é do mundo, e agora necessitamos um de Deus. E esse de Deus é o que recebemos depois de receber a Cristo como nosso Salvador, ao receber seu Espírito Santo. Recebemos esse Espírito de Deus, esse Espírito da sexta dimensão. E em seguida o que nos falta é somente um corpo criado por Deus, um corpo eterno, um corpo glorificado, o qual Cristo prometeu para todos nós, para nos dar esse corpo, quando? No último dia, que é o sétimo milênio. Ele, vejam vocês, nos promete esse novo corpo. São Paulo, vejam, continuamos lendo aqui, diz: eis que vos digo um mistério. Recordem que é um mistério tão grande que a ciência ainda não pôde nem descobrir esse mistério. Eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer fisicamente, mas todos seremos transformados, porque todos teremos um corpo glorificado. Isso será um corpo diferente a este corpo físico, mesmo que tenha a aparência desse corpo físico, mas será um corpo glorificado, um corpo eterno, um corpo com vida eterna em todas as células e átomos desse corpo. Mas todos seremos transformados. Em um momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Vejam, os 7 anjos mensageiros das 7 eras foram os 7 olhos de Deus que percorreram a terra, ou seja, foi o Espírito Santo percorrendo a terra desde o leste, a terra de Israel até o oeste. Percorreu pela Ásia Menor na primeira era, pela França na segunda, e assim na Europa percorreu
5 eras, depois passou a América do Norte e percorreu a 7ª era da Igreja Gentia e essas foram as 7 manifestações dos 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. São 7 manifestações do Espírito Santo em 7 mensageiros, 7 homens que Deus enviou, cada um para cada era da Igreja Gentia. No diagrama que o reverendo William Branham usou, temos isto claro. A primeira era corresponde à Ásia Menor, esta pequenina aqui, essa parte aqui é o tempo dos apóstolos, São Pedro, São Tiago, João e todos estes apóstolos no meio do povo hebreu. Mas depois veio a etapa para os gentios, onde São Paulo foi o mensageiro enviado aos gentios, onde Deus tratou com os gentios e continuou tratando com os gentios de era em era. E aqui estão os 7 anjos mensageiros das 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. A última foi na América do Norte das 7 eras da Igreja Gentia. E seu mensageiro foi o reverendo William Branham. E depois que transcorreram estas 7 eras, podemos conhecer a história do que foi a obra dos 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra, que foi a obra do Espírito Santo manifestado nos seus 7 anjos mensageiros nos territórios onde se cumpriram essas eras. E agora, para o último dia, Jesus Cristo vem a era da pedra angular, sobe a era da pedra angular e vem manifestado em carne humana, assim como esteve manifestado em cada mensageiro em carne humana, na porção correspondente a cada era, vem manifestado em carne humana no anjo mensageiro da era da pedra angular, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim nos enchendo do conhecimento do programa divino e nos chamando e nos juntando, onde? Na era da pedra angular, aqui acima, na era da pedra angular, que é a era do amor divino. E essa era onde se cumpre? Na América Latina e no Caribe. E onde estão as pessoas que receberiam Cristo em sua manifestação final? Em seu anjo mensageiro? Pois aqui estamos na América Latina e no Caribe, recebendo as bênçãos do 7º selo. O 7º selo é Jesus Cristo, é este anjo que aparece nesta nuvem formada por anjos. Aqui estão 7 anjos mensageiros das 7 eras, e aqui está o anjo que era diferente dos demais, o qual é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual é o mesmo Jesus Cristo em seu corpo teofânico. Esse é o anjo que tem o 7º selo. E com a vinda de cada anjo mensageiro das 7 eras da Igreja Gentia, os quais estão aqui em seus corpos teofânicos, quando cada um deles veio manifestado em seu corpo de carne, foi o instrumento de Cristo para a era em que Cristo o enviou. E por meio desse mensageiro foram chamados e juntados os escolhidos dessa era. E assim enviou 7 anjos mensageiros. E agora, para o último dia, Cristo disse em São Mateus, capítulo 24, diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aqui o temos. Aqui está o Filho do Homem, o anjo do pacto, Jesus Cristo, em espírito, Jesus Cristo em seu corpo teofânico. E aqui também estão os 7 anjos mensageiros em seus corpos teofânicos. Esse sinal já o vimos no céu. E todas as tribos da terra se lamentarão. Dessa data em diante, 28 de fevereiro de 1963, encontramos que os problemas sobre a raça humana, sobre todas as nações, estiveram estremecendo as nações, e o que se escuta é um lamento entre todas as nações e tribos da raça humana. Problemas econômicos, problemas políticos, problemas militares, problemas de todos os tipos.
problemas sociais, problemas também no terreno, a natureza, a terra, com problemas do planeta Terra, com problemas por diferentes lugares, guerras por diferentes lugares, e a camada de ozônio afetando-se também. E também dizem que um meteoro ou meteorito ou algo assim vai cair em breve ou passará perto da terra, ou pode ser que caia na terra, e tudo é lamento, temor e confusão. Pois a Escritura diz, vejam aqui, vamos ver em São Lucas, nessa mesma passagem, mas em São Lucas diz, capítulo 21, versículo 25 em diante, diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. E agora, por causa das potências dos céus serem abaladas, o que acontece? A expectativa e temor das coisas que virão sobre o planeta Terra. Então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Agora vejam, São Mateus diz que virá nas nuvens e São Lucas diz que virá em uma nuvem. Mas não há nenhuma contradição neles. Virá em uma nuvem, pois aqui a tem. Virá nas nuvens, pois aqui está. Cada anjo mensageiro é uma nuvem. Uma nuvem pequena, porque estes são os corpos teofânicos dos anjos mensageiros, que são vistos na forma de uma nuvem, cada um deles, e todos unidos, com o corpo também do anjo que era diferente dos demais, formando também parte desta nuvem. Vejam vocês, aí temos, formam uma só nuvem, mas são muitas nuvens. Cada anjo é uma nuvem e unida, cada um, os 8 anjos aqui, os 7 anjos das 7 eras com o anjo que era diferente dos demais aqui unidos, formam essa nuvem, mas recordem, são cada um deles uma nuvem. Assim que esta é uma nuvem. Octógona seria? Não, sétupla, mas uma nuvem octógona. E diz, e então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Nossa redenção é a transformação dos nossos corpos, onde obteremos a redenção do corpo, onde obteremos essa transformação e esse novo corpo que Ele prometeu para nós. Seremos colocados em um corpo eterno e viveremos por toda a eternidade. E agora São Paulo, em 1 aos Coríntios, diz que isso será para o tempo da trombeta final. E a trombeta final é a trombeta do Evangelho do Reino soando e revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. Diz, no momento, no abrir e fechar de olhos. Agora lhes mostrei o que são olhos, profeticamente falando, ou como símbolos. Os olhos são os videntes ou profetas de Deus. E agora tivemos
7 olhos, 7 anjos mensageiros, 7 profetas enviados por Deus. Quando apareceu o mensageiro, aí se abriu dos 7 olhos de Deus. Agora vejam, diz, em um abrir e fechar. Um abrir. Aparece o mensageiro, aí se abriu esse ministério desse olho de Deus. E aí esteve a visão profética e a visão bíblica para que todos os filhos e filhas de Deus dessa era pudessem ver o programa de Deus por meio dessa manifestação desse olho de Deus. E em seguida foi fechado esse olho. Isso foi quando morreu o mensageiro. E em seguida abriu Deus abriu outro dos seus olhos, que foi o segundo mensageiro. E assim, em um abrir e fechar de olhos, transcorreram 7 eras da igreja gentia. E a trombeta final, que é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando, proclamando o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. Os escolhidos de Deus são chamados e juntados com essa grande voz de trombeta, como diz Jesus em São Mateus capítulo 24, onde diz... Vamos continuar lendo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa grande voz de trombeta, vejam vocês, é a mesma trombeta final da qual nos fala o apóstolo São Paulo, que vem soando e vem chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus. E o que vem soando a segunda vinda de Cristo. Essa é a trombeta final. E vejam o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo. Na página 149 do livro de citações, para não ler muito, vamos ficar aqui nesta página, pelo momento, onde diz, no versículo 1333, que é um extrato da mensagem Envergonhados dele, diz: recordem que os que vivem e ficarem não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de soar, e essa última trombeta com o último selo, ou seja, essa sétima trombeta com o 7º selo, porque a última trombeta é a 7ª trombeta, e o último selo é o 7º selo. Assim que, essa última trombeta com o último selo será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Só descansando até esse tempo. Agora, antes da ressurreição dos mortos em Cristo e transformação de nós que vivemos, tem que soar o quê? A trombeta final, que é a 7ª trombeta, a qual é também o 7º selo. A trombeta e o 7º selo, essa trombeta final, o grande voz de trombeta, ou 7ª trombeta, como o último selo. O que é? A vinda do Senhor. Vejamos também, aqui, na mensagem, vejamos, no livro de citações, página 128, versículo 1143 diz: sob a 7ª trombeta é para Israel o mesmo que o 7º selo foi para a igreja. Sob a 7ª trombeta para Israel, o que
estará escuchando Israel. Israel estará escutando La segunda a segunda vinda de Aunque para Cristo. Israel, Mesmo que para Israel, la primera venida a de Cristo primeira la vinda pasaron de por Cristo alto. a passaram E estão esperando despercebido todavía e la estão venida del Mesías. esperando ainda a vinda do Para Messias. ellos, de momento, Para será a eles, primeira, de pero momento será a realmente primeira, es mas realmente la é a segunda segunda vinda vinda de Cristo. Agora, Essa sétima trombeta para Israel é o mesmo que o sétimo selo para a igreja gentia. E a sétima E a sétima trombeta e o sétimo selo é a vinda do Senhor. Soará. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e em seguida nós, os que vivemos, seremos transformados. Mas primeiro tem que soar. E quanto tempo estará soando essa trombeta? Todo o tempo que for necessário, até que seja escutada até pelo último dos escolhidos de Deus, porque todos têm que escutar essa trombeta soando, todos têm que escutar o sétimo selo soando, sendo revelado aos filhos e filhas de Deus. E quando tiver escutado até os últimos dos escolhidos e tiver sido chamado e juntado, recolhido no corpo místico de Cristo da era da pedra angular, em seguida vem a ressurreição dos mortos em Cristo e em seguida a transformação de nós, os que vivemos. Não pode ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo sem estar completo o corpo místico de Cristo. Sem estar completo o grupo da era da pedra angular. É onde se completa o corpo místico do nosso amado Senhor Jesus Cristo, se completa a igreja de Jesus Cristo. E agora, assim como a primeira era foi na Ásia Menor e com pessoas da Ásia Menor, encontramos que a igreja de Jesus Cristo se completou em sua primeira era. E assim foi de era em era e de território em território. E agora a grande bênção, qual é? É a bênção que correspondeu aos latino-americanos e caribenhos, porque com latinos-americanos e caribenhos é que Cristo cria o lugar santíssimo do seu templo espiritual, cria a era da pedra angular e completa sua igreja, seu corpo místico de crentes, com gente simples, com pessoas humildes, com pessoas latino-americanas e caribenhas. E quem iria imaginar que os últimos escolhidos de Deus, que completariam o corpo místico de Cristo, seriam latinos, americanos e caribenhos? Isso nunca passou pela mente de nenhum ser humano, porque essas são coisas que olho não viu, nem orelha ouviu, nem subiu ao coração humano, e estavam no coração de Deus, sob o mistério do sétimo selo, sob o mistério da segunda vinda de Cristo. E agora vejam as bênçãos tão grandes que Deus está nos dando na América Latina e no Caribe, sem necessidade de que sejamos pessoas multimilionárias e com grandes doutorados universitários, sem necessidade de ter grandes lugares e edifícios. Vejam, aqui, reunidos neste lugar simples, onde por este lado, tudo é porta e janela, e por aquele lado também. Aqui há um grupo de filhos e filhas de Deus que estão recebendo a bênção do sétimo selo e estão recebendo a revelação divina de todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E agora vejam vocês como a bênção de Deus está conosco, assim como esteve com Abraão quando Elohim visitou Abraão e não necessitou que Abraão dissesse: vamos ao melhor restaurante deste lugar. Não. Debaixo de uma árvore ali. E esteve Abraão com Elohim, com Gabriel e Miguel. Ali lhe serviu uma vitela e demais coisas que acompanham uma vitela. Não é seco assim, mas uma vitela assada, bem preparadinha, e seus pães. Tudo isso, Abraão ofereceu seus pães também, e também manteiga, leite, tudo o que eles acostumavam pôr na mesa. De tudo isso serviu a Deus
a Dios que estaba en forma visible, a Deus que se estava em había forma materializado visível, allí tinha se para materializado ali para Abraão, el arcángel e Gabriel, o arcanjo Gabriel e o Miguel arcanjo también. Qué Miguel bendición tan também. grande. Que bênção Tuvo tão grande Abraão. Abraão teve. Ver A Dios en su Deus cuerpo em seu teofánico, corpo teofânico materializándose se materializando ali y e também ver Gabriel e Miguel allí con ali Elohim, com Elohim. y luego E em seguida ofrecerle oferecer un almuerzo, almoço y e ellos eles aceptar ese almuerzo, aceitarem esse e lavar almoço os e pés lavarem também, os pés também, porque esa es la porque costumbre esse é o allá, costume lá, en esas áreas. nessas áreas. Si usted va por allá, Se você Você for verá por por lá, quê? você verá porque esa costumbre esse costume existe allá. existe lá. Es que esos É territorios que esses tienen mucho territórios polvo, têm mucha muito arena, pó, muita y areia. E hay que lavarse é los pies, preciso y más lavar os cuando pés, e mais quando, en esos tiempos nesses usaban tempos, sandalias, pois usavam sandálias y e en esa forma pues Y se esa polvan forma todos los pies. se una de las enche de cosas pó que hacían todo o quando pé. recebían uma pessoa E uma das era coisas que faziam quando lavar recebiam os pés uma pessoa era lavar e os também pés ungí-lo e também ungí-lo com com o que o que corresponde para ser ungido naquele perfume ou tempo, azeite, seja perfume ou azeite, e la bienvenida dar as com boas-vindas beijo com um beijo também. e luego E em seguida, la comida. a comida, Almuerzo almoço ou A jantar. Jesús también lo invitaron. Também a Jesus convidaram em diferentes ocasiões. Pero vean, le Mas vejam, ofereceram ofereceram a comida, pero ni le mas lavaron los pies nem lhe lavaram os pés, lo ungieron nem ungiram con el com o perfume que que era necessário ungí-lo. Y vino una E mujer veio uma mulher que amaba a Jesús, que amava Jesus, lavó lavou los os pies pés de Jesus con sus com lágrimas, suas lágrimas, los secó secou-os con com o su cabello seu cabelo y e, luego em seguida, derramó derramou também perfume, perfume. ya fuera en esa Fora ocasión, nessa ocasião ou em outra ocasião, una uma mujer mulher creyente crente en em Cristo sobre sobre Jesus Cristo. Alguns Alguns diziam, convinha que convinha que isso se vendesse, se isso valia como 300 denários. Seguramente de perfume que era, dijo, este es del caro. percebeu o tipo de perfume que era. Esse é do caro, esse é do que vale muito. E agora, Jesús dijo, Jesus disse, dejen a esta mujer deixem tranquila, essa mulher tranquila, porque ha hecho una porque buena obra. fez uma boa obra. Mas "Pero diziam, esto se vendia, mas isto se vendesse dinheiro e servia o para os dinheiro pobres." serviria para os pobres. Jesus disse, Ella ha hecho buena obra. ela fez boa obra. Los pobres, Os ustedes pobres, siempre los van a vocês sempre terão. tener. Assim si que, quieren ayudar a los pobres, se quiserem siempre ajudar van a os haber pobres. pobres, sempre vão haver pobres. Pero a mí, Mas no me a van mim, tener siempre. não me terão sempre. van a tener siempre Não en me este terão sempre neste corpo. Ella Ela me ha ungido me ungiu para mi sepultura. minha sepultura. Vean que después cuando murió Vejam Cristo, que depois, quando Cristo não morreu, puderam não puderam preparar preparar para a sepultura, para a porque já sepultura, era muito porque tarde. já era muito tarde. luego el E domingo em seguida, no de domingo de ressurreição, foi que apareceram com as especiarias e com todas essas coisas. Mas já era muito tarde. Mas já, vejam, aquela mulher o tinha ungido para a sua sepultura. Portanto, já se sabia que não ia haver quem ungisse para quando o fosse sepultar. Porque não iria haver tempo. Porque ele morreu na sexta-feira, às 3 da tarde, e o deixaram ainda um tempo ali. E em seguida, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus, o deram, e já era muito tarde. Envolveram num lençol novo e o colocaram no sepulcro de José de Arimateia, um sepulcro novo. Se vocês chegarem a ver um sepulcro lá, pelo menos desse tipo, eu estive ali em Jerusalém, e sob terra havia um cemitério. E era uma cova, um corredor comprido. E assim, nas paredes, faziam uma cova, havia uma covinha ali. E aí era onde enterravam os mortos, nesse local, pelo menos. E em seguida, colocavam sua tampa, seja de cimento, não sei do que, não me recordo bem, mas deve ser de cimento, e ali estava. E onde Jesus foi sepultado foi também uma cova. Mas
Talvez esa cueva, essa cova, pues no era tan pois grande, não era tão grande, pero vean ustedes, mas vejam era una vocês, cueva era uma cova donde se podía onde entrar. se podia entrar. Allí entró Ali, Pedro Pedro entrou y entró para San Juan e también. entrou y São vieron João também e después viram. cuando resucitó Depois, quando Cristo ressuscitou, la sábana o lençol y todas estas e cosas todas estas en coisas las cuales habían nas quais habían tinham envuelto a Jesús, envolvido Jesus. estava Tudo allí. estava ali. y dos ángeles E dois anjos de Deus también também estaban allí. estavam ali. Vean, aparecen esos Vejam, dos ángeles aparecem esses dois anjos em muitas ocasiões, quando Jesus também, quando quando ressuscitou, apareceram e e apareceram apareceram as mulheres que foram ali, apareceram também também alguns discípulos. Luego também Em seguida também apareceram quando Cristo ascendió al cielo, subiu ao céu dois varões. e E vean ustedes, vejam vocês, quando Elohim esteve esteve comendo com Abraão, também havia ali dois varões que eram os arcanjos Gabriel e Miguel. E aí vamos deixar quietinho. Porque quando Cristo também esteve no Monte da Transfiguração, apareceram dois varões também, um a cada lado. Bom, e no céu encontramos que estão Gabriel e Miguel, que são os arcanjos que apareceram com Elohim quando veio visitar Abraão, e em seguida passaram a Sodoma e Gomorra. Agora, vejam vocês como Abraão esteve sob a bênção do sétimo selo. Porque o sétimo selo é a vinda do Senhor, do anjo do pacto, deste anjo que era diferente dos demais. E porquanto este anjo foi quem esteve com Abraão comendo, quem apareceu em diferentes ocasiões, quem fez a promessa do filho prometido, quem disse também que dele formaria uma nação grande. Agora, encontramos que este anjo se fez carne 2000 anos atrás na pessoa de Jesus, naquele véu de carne chamado Jesus, e depois esse véu de carne morreu, ressuscitou e subiu ao céu, e esteve de era em era, viajando pelas diferentes eras ou etapas da igreja e pelos diferentes territórios onde se cumpriram essas eras. E agora vem a era da pedra angular e ao território onde se cumpre essa era. E isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, do qual diz o anjo mensageiro da sétima era da igreja gentia, no livro dos selos, página 200. Vamos ver primeiro a página 469. Uma partezinha nada mais diz. O anjo, vamos ver, e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente, me pareceu muito distinto dos demais, estavam em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. Está falando desta constelação de anjos que estão nesta nuvem. E aqui está o anjo que era diferente dos demais, que forma o cabelo branco do Senhor, porque aqui esta nuvem forma o rosto do Senhor. E o cabelo branco está formado pelo anjo que era diferente dos demais, e o resto aqui está formado pelos demais anjos das 7 eras da igreja gentia. Agora diz: pareceu-me muito distinto dos demais. Estavam em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me elevou. Se lembram? Agora aqui está. Era o que tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta na minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde pronto, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. E agora, na página 256 agora, vimos que diz, agora, aqui está, era o que tinha o 7º selo.
Qual desses anjos era o que tinha o sétimo selo? Este anjo que era diferente dos demais. O sétimo selo é a vinda do Senhor. Porque esse é o Senhor em seu corpo teofânico. Página 256 do livro dos selos, diz o reverendo William Branham, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Isso é a vinda do anjo que era diferente dos demais. Essa é a vinda do anjo do pacto do anjo do Senhor, que é Jesus Cristo em seu corpo teofânico, vindo no último dia, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. E agora na página 482 e 483 diz: vemos, pois, que é o mistério por completo, ou seja, o sétimo selo. Vemos que é o mistério por completo, e a hora ainda não chegou para que se desse a conhecer este mistério. Chegamos até aqui, e o demais nos será dado ali no tempo, quando aparecer Jesus novamente sobre a terra para levar a sua noiva. E como diz que aparecerá sobre a terra? Diz, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. A palavra de Deus encarnada em um homem. Com a vinda do verbo, a palavra, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, vindo manifestado em carne humana, em um homem, em seu anjo mensageiro, virá a igreja do Senhor Jesus Cristo, a revelação do sétimo selo, a revelação do anjo que era diferente dos demais, sendo manifestado na terra em carne humana, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, da era da pedra angular e dispensação do reino. E por meio desse anjo mensageiro é que Jesus Cristo estará nos falando com essa grande voz de trombeta, do evangelho do reino, e estará revelando-nos todos estes mistérios que correspondem a este tempo final. E estará nos revelando o mistério maior de todos os mistérios, que é o mistério da segunda vinda de Cristo. E ao redor desse mistério é que giram todas as demais coisas que devem acontecer. E toda a bênção de Deus para a sua igreja para este tempo final gira ao redor da segunda vinda de Cristo. O chamado e recolhimento dos escolhidos, a ressurreição dos mortos em Cristo, a transformação de nós que vivemos e a revelação de todos estes mistérios, de todas essas coisas que em breve devem acontecer, giram ao redor da segunda vinda de Cristo, da vinda do anjo que era diferente dos demais, vindo no último dia, em carne humana, vindo, velado em carne humana e revelado por meio de carne humana, em seu anjo mensageiro. Mas seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo, também não é o profeta Elias e também não é o profeta Moisés. Mas nesse anjo mensageiro de Jesus Cristo estará o anjo forte que desce do céu, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é este anjo que é diferente dos demais. Nele estará velado em carne humana, estará manifestado em carne humana e estará operando o ministério de Moisés pela segunda vez, e o ministério de Elias pela quinta vez, e o ministério de Jesus pela segunda vez. Esses ministérios os estará operando este anjo do pacto, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro no último dia. Por isso foi que quando João quis adorar o anjo de Jesus Cristo, o anjo lhe disse que não fizesse, porque o anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse que adorasse a Deus. Agora podemos fazer a separação entre o anjo do Senhor Jesus Cristo e esse anjo que era diferente dos demais. E agora Jesus Cristo disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. A quem enviou? O seu anjo mensageiro. Porque
É este anjo do pacto, Jesus Cristo, quem envia o seu anjo mensageiro, e por meio do seu anjo mensageiro se manifesta esse anjo aqui na terra. E nos fala com essa grande voz de trombeta ou trombeta final e nos revela todas estas coisas que em breve devem acontecer. Por isso, disse Cristo em Apocalipse capítulo 4, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E onde vamos subir? Vamos subir à era da pedra angular, porque é na era da pedra angular que ele estaria no último dia, no meio dos latino-americanos e caribenhos, como esteve na primeira era em São Paulo, na Ásia Menor manifestado. E agora, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Depois dessas coisas que aconteceram aqui, há coisas que têm que acontecer aqui em cima, na etapa da era da pedra angular da Igreja de Jesus Cristo. E essas são as que ele disse que vai nos mostrar se subirmos onde ele está. Ele está atualmente na etapa de ouro da Igreja, na era da pedra angular, que está se cumprindo onde? Na América Latina e no Caribe. É na América Latina e no Caribe onde ele revela todas essas coisas que em breve devem acontecer por meio do seu anjo mensageiro, do seu véu de carne que ele tem neste tempo final na era da pedra angular. E esse é o mensageiro dispensacional também. É o profeta mensageiro da dispensação do reino com a mensagem do evangelho do reino. Para Cristo falar por meio dele as bênçãos do sétimo selo, as bênçãos da segunda vinda de Cristo para cada um de vocês e para mim também. Todas as bênçãos que Cristo nos traz na sua segunda vinda são faladas neste último dia na era da pedra angular sobre todos vocês e sobre mim também. Na América Latina e no Caribe. Aí é onde está Cristo, o anjo do pacto, o anjo que era diferente dos demais, falando estas bênçãos. Está falando sobre os latino-americanos e caribenhos. Vimos a bênção do sétimo selo. E onde está a bênção do sétimo selo? Está sobre nós, neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, na América Latina e no Caribe. Por isso é que vocês escutam sempre as bênçãos que Deus tem para nós, sendo faladas sobre nós. São as bênçãos do sétimo selo. É a bênção do sétimo selo para todos nós neste último dia. E em breve, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. Em breve, quando se tiver completado o número dos escolhidos de Deus. E agora, vimos a bênção do sétimo selo. É para a bênção de nós, a vinda e cumprimento do sétimo selo do anjo que era diferente dos demais, vindo no último dia velado e revelado em seu anjo mensageiro, para trazer suas bênçãos a nós na era da pedra angular, na América Latina e no Caribe. As bênçãos do sétimo selo, onde estão? Na América Latina e no Caribe, na era da pedra angular. Que Deus abençoe todos os seus filhos e filhas, que chame junte os que faltem e nos coloque na era da pedra angular e que abençoe o seu corpo místico de crentes nesse último dia e em breve todos sejamos transformados, raptados e os mortos em Cristo ressuscitados e que abençoe também a América Latina com seus habitantes e que dê a oportunidade de sobreviver ao juízo da grande tribulação e de entrar no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, muito obrigado pela sua amável atenção, amados amigos e irmãos presentes. Foi para mim uma bênção grande estar com vocês nessa ocasião aqui em San Juan, Sanarate, no lugar O Progresso, aqui na Guatemala. Que Deus os abençoe e os guarde e deixe novamente conosco aqui o ministro
para continuar. Conosco, aqui o ministro, e que Deus continue abençoando a todos.